Um outro recurso muito útil que nós temos para utilizar são as propriedades computadas, né? Nós verificamos aqui já de como apresentar um resultado usando os dados, né? que são fixos. Claro, pode ser também modificados por meio de algum tipo de associação com algum elemento na DOM. Nós vimos também como poder apresentar aqui na tela algum resultado de uma função, né, que foi executada a partir de um elemento ou sendo apresentada aqui. E nós vamos verificar agora como a gente pode apresentar também métodos computados. A diferença de apresentar uma função computada é que ela não é executada a cada elemento reativo que é manipulado na DOM, e sim apenas se foi feita alguma alteração em algum elemento que vai comprometer o resultado dessa propriedade computada. Então, vamos, por exemplo, colocar um exemplo aqui, né? Computed, então nós vamos representar parecido com os métodos, né? Mas aqui nós vamos colocar como computed. E aí eu vou colocar então aqui um método que é verificar par ímpar. Eu vou até só colocar aqui o nome como par ou ímpar. Então, eu vou verificar aqui neste caso, vou fazer o seguinte, ó, se o diz.valor, né, ele for par, então nós vamos apresentar o resultado dele, né, será par, né, o valor é par. Se não, nós vamos apresentar um valor ímpar. Então, faremos isso aqui na propriedade computada. E aí, neste caso, então, para apresentar o resultado, né, nós vamos fazer aqui para apresentar o valor. Nós vamos colocar aqui abaixo do valor. Vou colocar uma outra tag P, vou colocar um HR. Vou colocar um HR. Vou colocar abaixo dessa tag P. Eu vou colocar então uma chamada para aquela propriedade computada par ou ímpar. Diferente de um método, eu não preciso colocar que é uma função, né? Vou fazer uma cópia desse exemplo aqui, né? Vou fazer uma cópia desse exemplo e vou chamar de computada 1, propriedade computada 1, propriedade traço computada 1. E naquele evento 3 que eu estava mexendo, eu vou apagar aqueles exemplos lá, que é para não comprometer, né, o resultado para depois fazer o estudo, né, em paralelo. Então, vou salvar isso e aqui nessa propriedade computada 1. Então, agora nós vamos apresentar esse resultado aqui. Volto ao navegador e vou acessar a propriedade computada. Então, veja aqui, né, se eu for incrementando, preciso colocar um return aqui nessa propriedade computada. Então, eu vou colocar aqui um return. Então, se for esse valor aqui, vai retornar o valor é par, senão o valor é ímpar. Deixa eu reler. Então, o valor é par, ímpar, par, ímpar. Então, ó, par, ímpar. Se eu for somando de 5 em 5, de 3 em 3, sempre o valor vai ser par ou ímpar, né, que vai ser apresentado. Então, veja que neste caso, a vantagem que eu tenho, no nosso exemplo aqui, todas as vezes que eu clico no botão, vai alterar o valor e essa propriedade vai ser calculada. Mas se eu tivesse algum outro tipo de manipulação de inputs que não alterassem o valor deste elemento que implica em alteração no valor dessa propriedade computada, esse método não seria calculado, não seria executado, o que me daria um ganho de desempenho de uso dos meus recursos. Então, as propriedades computadas também são grandes recursos, né? É um recurso muito bom que a gente pode utilizar para poder apresentar os dados para manipular os dados e apresentar ele na DOM.